Atos, capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara, e, achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E, indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelho na praia oramos, e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali Paulo, e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os homens em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocar e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Homens israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra esse lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo.
E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma ascensão e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouca célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão, e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte e guardava as capas dos que eu matava. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele.
E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vês o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E esses foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob a pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo que inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comer nem beber, até que o tenham morto. E já estão preparados, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalaria, e 200 arqueiros para irem até Cesareia, e aparelhai animais, para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa, e o livrei, informado de que era romano.
E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. E tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antípatride. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes.